E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nas aulas passadas, eu falei para vocês que uma das importâncias de se estudar misturas seria encontrar a melhor forma de separá-las, tá? Justamente por conta de que você pode ter ali misturas em que você tenha uma água que não seja boa para o consumo. Vocês lembram que eu falei isso? Pois é, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente vai fazer esse tratamento dessa água até ela ficar boa para o consumo. Então vamos lá, vamos começar aqui, que a aula de hoje é sobre as estações de tratamento de água e esgoto. A habilidade que a gente vai trabalhar é, primeiro, métodos de separação de misturas em uma ETA. ETA seria a estação de tratamento de água e também de uma ET, estação de tratamento de esgoto. Por fim, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês como construir um filtro e vocês vão testar a separação de algumas misturas em casa, tá? Eu ensino a fazer o filtro e aí vocês vão ver se esse filtro vai ser realmente top, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente fala de água é que nós consumimos a chamada água doce. E a água doce do mundo é uma porcentagem bem pequena de toda a água do nosso planeta, gente. Você tem aqui que 97,5% da água do nosso planeta é uma água salgada, ou seja, imprópria para o consumo. E muitos alunos, quando eu ministro aula sobre esse assunto, até dizem assim: ah, professor, mas não tem uma forma de você tratar essa água salgada para ela ficar boa para o consumo? Tem, só que, gente, é um método extremamente caro, tá? E se você está falando a nível global, tá? São 7,7 bilhões de pessoas, é absurdo, tá? A gente não tem essa tecnologia toda para pegar essa água salgada e transformar ela em água doce para 7,7 bilhões de pessoas do mundo. A gente não tem essa tecnologia. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da nossa água, tá certo? Só 2,5% da água doce do mundo só 2,5% da água do nosso planeta é água doce. E desses 2,5%, você tem quase 70% congelada nas calotas polares. E aí você tem uma pequena fração, bem pequena mesmo, de 0,3% desses 2,5% aqui, formando rios e lagos. Você tem 29% dessa água subterrânea. Professor, o que é água subterrânea? Aquela água que forma os lençóis freáticos. Quando eu vou falar de filtro, eu vou falar para vocês que o melhor filtro do mundo é o nosso solo, tá? E ele também é muito importante para o ciclo da água. Então vamos lá. Dito isso, vamos falar rapidamente aqui sobre o desperdício de água tratada no Brasil. Esse dado aqui, gente, é um dado muito antigo, ele é um dado de 2013, 8 anos atrás. Só que de lá para cá não mudou muita coisa, tá? Eu não consegui encontrar o mais atualizado. Essa fonte aqui é do Ministério das Cidades. Então vamos lá, gente, essa porcentagem é uma porcentagem muito grande. Você tem que 37% de toda a água tratada em 2013 foi desperdiçada no país. Gente, simplesmente, basicamente você tem que a cada 100 litros de água tratada, 37 litros foram desperdiçados, tá bom? Então é um número muito alto. Se tiver tempo, eu vou mostrar algumas dicas do que você pode fazer para evitar esse desperdício de água, tá bom? Então vamos lá. Dentre os estados, aliás, o estado em 2013 que mais desperdiçou água é o Amapá. E um dos estados que menos desperdiçou água é o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, tá bom? Então, aqui no Nordeste, gente, 45% de toda a água que foi tratada foi desperdiçada.
Ou seja, a cada 100 litros, 45 litros foram desperdiçados. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no nosso Nordeste, ele tem uma escassez de água em algumas regiões, tá bom? Então, isso daqui, ó, tem que ser visto com bastante atenção. Vamos começar falando sobre as estações de tratamento de esgoto, ET. O tratamento de esgoto é uma medida de saneamento básico, tendo como objetivo acelerar o processo de purificação da água antes de ser devolvida ao meio ambiente ou reutilizada. A origem dessa água poluída se dá através da rede de esgoto proveniente de residências, comércios e indústrias. Então vamos lá, gente. Observe esse esquema aqui. Esse esquema aqui é maravilhoso, gente. Ó, presta atenção. Aqui você tem as cidades, e aí você tem as residências, os comércios, as indústrias. E aí, pessoal, toda a água que a gente utiliza na nossa casa vai para onde? Vai para o esgoto. Só que essa água, ela não está nem um pouco propícia para o consumo, tá bom? Então, o que que acontece, gente? Após a distribuição nas residências da água utilizada para higiene pessoal, alimentação, limpeza, esse tipo de coisa, vai virar o que? Vai virar esgoto, tá? Ao deixar essa casa, gente, essa água está extremamente poluída, tá certo? E aí, para onde é que ela vai? Ela vai para a rede de esgoto. Ela vem bem para cá, ó. Ela vai para a rede de esgoto, para o número 2, tá bom? Dessa rede de esgoto aqui, pessoal, ela vai até algo aqui que a gente chama de grades. Essas grades aqui, gente, antes de ser tratado, o esgoto passa por essas grades aqui para quê? Para retirar sujeiras, tá? Nessa fase aqui, gente, ocorre uma separação de misturas heterogêneas, tá? Heterogêneas, que você tem a água que está misturado, por exemplo, com papel, com plástico, com tampa, com lixos em geral, né? Com alguns objetos sólidos. E aqui ocorre uma separação de misturas heterogêneas, tá? A água de outros sólidos, tá? Justamente por conta dessas grades. Daí o nome grades, né? Então, aqui já ocorreu a separação de mistura, essa primeira separação de mistura, nessas grades aqui. Então, esse lixo aqui, ele vai ficar preso nessas grades. Depois, gente, a água vem pra cá, ó. A água vem pra cá, que essa daqui, gente, essa fase aqui, é a chamada caixa de areia. Gente, na caixa de areia, depois que ela passa por essas grades, o esgoto é transportado por essa caixa que vai retirar a areia contida nela. Aqui, gente, a gente vai ter outro processo de separações de misturas heterogêneas. Eu vou separar a água da areia, daí o nome caixa de areia. Tá bom? Depois ela vem pra cá. Ela vem pra cá, ó. Onde aqui a gente tem um chamado decantador primário. Então, depois dela sair da caixa de areia, esse esgoto ele é enviado para esse decantador primário. Para quê? Lembra lá, pessoal, processo de separação de misturas, que é a decantação. É quando você tem uma mistura que tem densidades diferentes, beleza? Você vai ocorrer algo chamado de sedimentação, tá? Partículas mais pesadas vão para baixo, enquanto partículas mais leves vão ficar na parte de cima, justamente por conta dessa diferença de densidade, tá bom? A gente viu isso na aula passada. Após, ela vem para cá, ó. Lembrando que, ó, aqui foi um processo de separação de mistura, tá? Mistura heterogênea, água com papel, plástico, enfim. Depois ela veio para cá, separar a água da areia.
Depois ela veio para cá, que é para separar a água de partículas mais pesadas, tá bom? Depois ela veio para cá, ó, que é o chamado tanque de aeração. Gente, nesse tanque de aeração, ele é composto, o esgoto, pessoal, ele é composto de matéria orgânica, vírus, bactérias, protozoários, tá? E essa matéria orgânica, esses seres vivos, eles causam doenças, tá? E aí, o que esse tanque de aeração vai fazer? O ar fornecido, tá? Daí o nome aeração vem de ar. Ele vai fazer com que esses micro-organismos se multipliquem, alimentem-se dessa matéria orgânica, formando lodo e diminuindo assim essa carga poluidora do esgoto, tá? Tá certo? Então, o que acontece? Essa matéria orgânica aqui do esgoto e também desses micro-organismos, o que eles vão fazer com a matéria orgânica? Vão se alimentar dela, formando lodo, e assim vai diminuir essa carga poluidora do esgoto, tá? Por fim, vem para cá, ó, pro 7, que é o chamado decantador secundário. Nesse decantador aqui, gente, os sólidos restantes, lembra que decantador vem de decantação. E essa decantação, gente, é quando você tem uma diferença de densidade, tá? Geralmente sólidos mais pesados vão para o fundo e a água fica na parte de cima, tá? Ele é um pouco mais forte do que o decantador primário, tá? Ó, seguinte, esse sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Então, nesse processo aqui, gente, já perdeu 90% das impurezas, tá? E depois disso tudo, o que acontece? Essa água, ela volta para a natureza, tá? Então, esse daqui, gente, é um processo extremamente importante. A água que sai da nossa casa, ela tá cheia de sujeira. Ela não pode voltar para a natureza daquele jeito. Por isso que ela tem que percorrer todo esse caminho aqui para voltar para a natureza. Eu não vou dizer boa, tá? Mas melhor, bem melhor do que quando saiu da nossa casa, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o ETA, que são as estações de tratamento de água. Gente, essas estações aqui é uma poderosa unidade de tratamento e purificação da água, proveniente de diferentes fontes de abastecimento, sejam eles poços artesianos, rios, lagos, açudes, represa e a água da chuva. A água da chuva, por mais que pareça, gente, ela não é indicada para o consumo, tá bom? Ela tem ali algumas impurezas que aí a gente tem que tratar ela, beleza? A missão central de uma ET, Estação de Tratamento de Água, é garantir o fornecimento de água potável para as cidades e empresas, tá bom? A cidade manda para a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, a ET vai tratar essa água, vai devolver para a natureza. E a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, vai devolver para as cidades, para as empresas, indústrias, comércios, enfim, para o ser humano. Beleza? Basicamente é isso que acontece. Esse daqui, gente, é um modelo aqui, é uma estação de tratamento de água. Nesse caso aqui, a estação de tratamento de água é da Copasa, no município brasileiro de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, tá? Ela é mais ou menos assim. Agora, o que acontece aqui? Seguinte, você tem aqui essa água, ele pega essa água de um local, tá? Nesse exemplo aqui eu vou utilizar a água da represa. Essa represa aqui, gente, ó, essa água da represa, ela vai para a adutora de captação, tá certo? E aí eles adicionam aqui, ó, sulfato de alumínio, cal, cloro, para quê? Para matar os micro-organismos. Por mais que visivelmente essa água talvez estivesse transparente, linda, maravilhosa, perfeita,
a gente não pode consumi-la. Por quê? Porque tem ali micro-organismos, tá? Após isso daqui, ó, ela passa para esse tanque aqui, ó, onde vai ocorrer a floculação. A gente viu na aula passada o processo de misturas e aí a gente falou da floculação, né? Onde você vai, após a adição desses elementos aqui, você vai formar alguns flocos, tá? E esses flocos aí, eles vão ficar na parte de cima, tá bom? E aí o que é que você faz? Depois você vai Lembrando que aqui, ó, aqui tá uma mistura heterogênea, tá bom? Você tem a água e você tem alguns flocos aqui, tá? Esses flocos aqui com alguns micro-organismos e outras impurezas. Então, mistura heterogênea. Depois você vem para cá, ó, no tanque de decantação. Lembrando que decantação, gente, é o processo de separação de misturas heterogêneas em que você tem uma diferença de densidade. Nesse caso aqui, a água fica na parte de cima e esses flocos aqui vindos lá do tanque de floculação, eles vão para a parte de baixo, tá certo? Depois, essa água vem para o canal de água filtrada, ó, ela vem para cá. Aliás, perdão, ela vem para cá, tá? Isso daqui, gente, eu vou mostrar para vocês já já. É um tanque que tem carvão ativado. Esse carvão ativado aqui, gente, ele vai servir principalmente, entre outras coisas, para matar micro-organismos, tá bom? Micro-organismos que possam causar doenças, tá? Eliminar. Você também tem areia e você também tem cascalho, tá? Então é um tanquezão enorme com carvão ativado, areia, cascalho, tá? Dá pra você fazer um tanque, um mini tanque desse daqui. E aí esse mini tanque seria mais ou menos assim, ó. Você tem um tanque, aliás, vamos terminar logo aqui, depois a gente vai pro exemplo, tá? Então, essa água, quando ela vem aqui, gente, ela passa aqui, ó. Depois que ela passar pelo carvão, pela areia e pelo cascalho, ela vai estar aqui como? Vai estar tratada, livre de, não 100%, né? Mas em boa parte, livre de micro-organismos, limpinha e principalmente pronta para o consumo. Depois, ela vem para cá, ó. Ela vem para o reservatório de água tratada, depois ela vai para a chamada adutora, depois ela vai para o chamado reservatório elevado, depois ela vai para a rede de distribuição, até chegar até a nossa casa. Ah, a gente tem um detalhe, ó. Depois aqui do reservatório de água tratada, é adicionado também cloro e flúor, para, de novo, eliminar os micro-organismos, tá? Depois que chega aqui na rede de distribuição, ela vai até a nossa casa. Ela está pronta para o consumo, aquela água que sai da torneira? Não. Por quê? Essa água, gente, ela tem que ser filtrada novamente. Por quê? Porque pode ter resquícios de, por exemplo, lodo nos encanamentos, tá? Alguns outros micro-organismos que porventura estão no encanamento, tá? Então, por isso que para ingerir essa água, a gente tem que filtrar, tá bom? Mesmo depois de passar por todo esse processo. Justamente porque ele pode, ali no caminho, ele pode sofrer contaminação com outras impurezas também, tá bom? Então, aquela água que sai da torneira ali, ó, ela não tá nem um pingo boa para o consumo, beleza? E aí, como é que você faz um filtro caseiro? Seguinte, eu ia trazer esse experimento para você, gente, mas infelizmente não deu. Mas eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer. Você vai pegar 2 garrafas PET, tá? Aliás, perdão, uma garrafa PET, vai cortar a garrafa PET ao meio, tá certo? E aí, aqui no final, você vai colocar uma camada com algodão, tá? Uma camada com algodão, uma camada com carvão. Esse carvão aqui, gente, ele teria que ser o carvão ativado, mas é caro.
Então, você pode fazer com carvão normal ou pode fazer sem um carvão também, tá bom? Aqui, gente, você vai colocar uma camada com areia fina e aqui você vai colocar uma camada com areia grossa ou pedregulhos, de preferência pedregulhos, o chamado seixo. E aí, o que você faz? Você coloca, gente, água com terra. Após você colocar água com terra, observe bem o que vai acontecer quando essa água passar por todas essas camadas aqui, tá? Queria, né, que vocês... Primeiro eu queria parabenizar vocês, né, que eu recebi os vídeos de vocês lá no Instagram, gostei bastante da criatividade de vocês. Então, vocês podem fazer o quê? Vocês podem gravar esse experimento aqui, tá bom? E aí vocês podem postar ou no Instagram ou então só enviar para o seu professor, tá bom? Isso daí já vai melhorar 100% o seu aprendizado, tá bom? Então essa água aqui, gente, o que acontece quando essa água aqui, quando ela passar por todas essas camadas aqui? Só um spoiler, ela vai sair limpa, visivelmente limpa, ou seja, sem a terra. Só que não está própria para o consumo. Por quê? Porque pode haver ali micro-organismos, beleza? Então, por mais que ela saia limpinha, não invente de beber, beleza? Então, esse daqui, ó, é bem parecido com esse tanque de filtração aqui, ó. Só que qual que é a diferença principal? A diferença principal, primeiro, carvão ativado, já vai ali matar os micro-organismos. Segundo, mesmo após essa água sair daqui do tanque de filtração, lembrando que o tanque de filtração aqui ocorre a separação de misturas heterogêneas, tá? Você tem a água limpa com uma parte aqui, ó, uma parte sólida. Então, mesmo após essa água sair limpinha aqui, é adicionado cloro e flúor para matar os micro-organismos, para ela ficar limpinha e pronta para o consumo, tá? Então, essa daqui é a diferença básica. Sabe quem é que tem um filtro muito bom, muito bom, gente? A natureza. O solo é um dos melhores filtros que nós temos. É tanto que essas águas subterrâneas, o que acontece, né? Os lençóis freáticos. Vocês já viram isso no início do ano, mas eu vou só dar uma relembrada. A chuva, né? Tá aqui, imagine que está chovendo. E aí, essa água, ela penetra no solo. O solo, gente, é como se fosse um filtro gigantesco. Essa água penetra no solo, penetra no solo, penetra no solo, até chegar a um lugar onde não dá mais para ela descer. E aí ela se acumula ali, formando os chamados lençóis freáticos. E essa água do lençol freático, gente, caso o solo não esteja contaminado, ela é muito boa para o consumo. Por isso que em algumas regiões utilizam poços. Esses poços, gente, essa água desses poços vem de lençóis freáticos. Então, muitas pessoas utilizam para beber. Por quê? Justamente porque ele passou por todo esse processo aqui, tá bom? Esse processo de filtragem do solo. Então, ela chegou lá, ela já está muito boa. Só que, lembra que não está 100% boa para o consumo, tá? Você tem que filtrar novamente para eliminar os micro-organismos, tá certo, pessoal? Então, por fim, a gente vai aprender como economizar a água em casa, tá? Porque vocês viram que o desperdício aqui no Nordeste em 2013 tá com muito tempo, mas isso não mudou muito de lá para cá, tá bom? Então foi um desperdício muito grande, perceba. Vamos começar por aqui, ó. Se você banhar com o chuveiro ligado, gente, você vai gastar muito mais água, certo? Certo. 3 minutinhos de chuveiro fechado na hora do banho vai gerar uma economia. No caso aí, enquanto você passa o shampoo ou passa o sabonete, tá? Gente, só 3 minutinhos aqui de chuveiro fechado vai gerar uma economia de 15 a 60 litros
por banho, só enquanto você passa o sabonete, passa o shampoo. Então, gente, é uma economia muito grande, 60 litros de água é muita água, tá? Outro aqui que a gente pode falar aqui seria vassoura sempre, nada de mangueira para empurrar folhas e sujeira no quintal. Gente, eu não estou dizendo para vocês, o professor falou, não vou mais limpar o quintal, não vou mais esfregar o quintal. Não, claro que você pode fazer isso, mas vamos supor que você estava fazendo isso 2 vezes por semana, faça só uma. Na outra, você passa a vassoura. Isso daí, gente, já gera uma economia gigantesca, tá? Então, essas daqui são as dicas, tá? Eu falei de 2, mas aí vocês podem ler isso daqui bonitinho depois, tá? Essa imagem aqui eu tirei do Instituto Acatu, tá bom? Então, algumas dicas de como economizar água em casa para, primeiro, diminuir a conta de água, que já ajuda no bolso. E segundo, e principalmente, ajudar o meio ambiente, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham feito o paralelo das estações de tratamento de esgoto e de água com o que a gente estudou na aula passada, né? Que são os processos de separação de mistura heterogênea, tá? Então fiquem bem e até a próxima.